Olá, pessoal. O nosso vídeo de hoje será sobre o planejamento de uma pesquisa, leitura e interpretação de gráficos, tá bom? Tudo dentro de quê? Da estatística, certo? Então, olha só, pessoal. Primeiro, primeira informação que nós temos que ter em mente é sobre a população. O que é população na estatística, tá? A população nada mais é do que um conjunto formado por todos os elementos, né, com os quais se deseja fazer uma pesquisa. Em outras palavras, ele é o público-alvo da pesquisa, certo? E dentro da população, nós vamos encontrar a amostra, tá bom? Ou seja, a amostra é um conjunto formado por elementos da população, tá bom? Nesse gráfico que eu passei aqui para vocês, vocês vão perceber que a amostra, pessoal, é exatamente esse pequeno círculozinho aqui de azul. E ele todo, tá? Esse círculo maior é a nossa população. Mas como não falar em população, como não falar em amostra, se não passar um exemplo, não é isso? Então, veja só, pessoal, vamos supor aqui uma pesquisa para intenção de voto para presidente, tá? Já imaginou o pessoal fazendo a pesquisa com os milhões e milhões, tá, de eleitores que nós temos no país, né? Ficaria complicado, certo? Então, o que que eles fazem, pessoal? Eles fazem uma pesquisa, tá, já em algumas partes do Brasil, em algumas partes do país, ok? E essas partes, quando eu junto todas elas vão se transformar em quê? Em uma amostra, tá? Em outras palavras, pessoal, a população, para nós aqui, seria todos os eleitores, tá bom? Essa vai ser a nossa população, todos os eleitores, tá? Bom, e aí, ó, quando eu falo todos os eleitores, pessoal, são os eleitores aptos, tá bom? E aí, o que que nós temos também? A amostra, porque não tem como fazermos a pesquisa com todos eles, tá bom? Então, nós vamos fazer uma pesquisa com alguns, certo? Em média, de 2 a 4 mil pessoas, por exemplo, tá? Essas 2 a 4 mil pessoas vão estar representando, tá, a opinião ou a intenção de voto da população, certo? Por isso que é feita essa pesquisa. Ou seja, pessoal, a amostra nada mais é do que uma parcela da população. Tudo bem? Aqui, ó, uma parcela da população. Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Ó, quando eu trabalho com a parcela da população, eu não trabalho com o todo, tá? Eu trabalho apenas com uma parte, ó. Aqui seria o conjunto e nós estamos trabalhando apenas com a amostra, que seria essa parte aqui pintada de azul onde nós estamos apresentando aqui para vocês, certo? Com isso, pessoal, nós vamos ter que trabalhar com as variáveis, tá bom? E nós temos dois tipos de variáveis: a variável qualitativa e a variável quantitativa, ok? A variável qualitativa é aquela que não são expressas por números, ok? Ou seja, ela expressa uma qualidade ou um atributo. Olha só o exemplo aqui que eu selecionei para a gente. Ó. Qual é a sua forma de lazer? Ok? Então, nesse caso, se vocês observarem aqui, qual é a variável? A variável aqui é a palavra lazer, certo? Essa é a variável, ok? E quais são algumas opções que eu tenho de resposta para cá? Poderia ser praticar esportes, tocar instrumentos, ir ao cinema, viajar, ir ao shopping e outras mais, tá bom? Nesse caso, a variável é o quê? Qualitativa, pessoal. É claro que eu não tenho só esse exemplo, nós poderíamos ter mais exemplos. Olha só, pessoal, outra variável qualitativa, eu poderia dar como exemplo a sua cidade natal, tá? A cor dos seus olhos, ok? O grau de escolaridade e muito mais aí, certo? Por outro lado, pessoal,
nós temos a variável quantitativa, tá bom? Que são aquelas que têm que ser expressas por números, ok? Olha só uma outra pesquisa aqui. A questão era a seguinte: quantas horas você costuma trabalhar por semana, tá? Veja só, a variável aqui da pesquisa é o tempo, né? E o tempo aqui é dado em horas. Então, nós temos as quantidades de horas, né? Que são os valores dessa variável, ok? Mas eu posso dar outros exemplos aqui de variável quantitativa. Olha só, pessoal, eu posso perguntar para vocês a sua idade, posso perguntar a altura, o número de filho, e, aliás, eu posso até perguntar para vocês também o tempo diário, por exemplo, conectado à internet. Tudo isso são o quê? Variáveis quantitativas. E como que eu posso representar ou apresentar, né, esses dados, essas pesquisas, pessoal? Bom, uma das melhores maneiras é a apresentação por gráficos, né? Bom, nós temos aqui alguns tipos de gráficos, pessoal. Eu vou começar com vocês pelo gráfico de barras, tá? Esse gráfico de barras, ele pode ser um gráfico de barras vertical ou gráfico de barras horizontal. O vertical, o gráfico de barras vertical, ele também pode ser chamado, pessoal, de gráfico de coluna, tá? Ou gráfico de colunas, ok? Bom, observem só esse exemplo que eu coloquei aqui, né? Esse gráfico de barras, certo? O que que nós temos de informação aqui sem precisar responder, sem precisar de nada? O que que eu preciso que vocês entendam? Eu preciso o seguinte: se vocês olharem aqui, ó, o gráfico fala o seguinte: o que você faz para espantar o cansaço? 62% diz que dorme, 13% assiste TV, 9% faz atividade física, 8% outros, 4% meditação e tenta relaxar, 2% tiro férias e viagem, tá? E 2% passeio, ok? E logo embaixo, ó, nós temos a fonte. O que você faz para espantar o cansaço? É a revista Saúde é Vital, São Paulo, ok? Bom, por que eu fiz a leitura dele todo, pessoal? Eu fiz essa leitura para perguntar para vocês o seguinte, por exemplo, qual é o título desse gráfico, tá? O título desse gráfico é o que você faz para espantar o cansaço, tá bom? Então, isso daqui seria o quê? O título. Ok. Também poderia perguntar para vocês qual é a variável dessa pesquisa, tá bom? Eu quero saber se ela é quantitativa ou qualitativa. Observem, pessoal, que as respostas foram dormir, assistir TV, faço atividade. Então, a resposta aqui, ela não é uma variável quantitativa, né? Nesse caso, ela é uma variável qualitativa, tá bom? Variável qualitativa. Outra pergunta que eu poderia fazer aqui para vocês seria a seguinte, tá? Qual é a fonte, né, dessa informação? Qual é a fonte desse gráfico, tá bom? Bom, pessoal, se vocês deram uma olhada lá no finalzinho, ó, a fonte desse gráfico é a revista Saúde é Vital. Essa revista é a fonte desse gráfico, tá bom? Isso que nós estamos fazendo, pessoal, é exatamente aqui a leitura e interpretação do gráfico, certo? Ou seja, pessoal, nós estamos fazendo uma leitura e interpretação do gráfico e aí é um dos principais itens que nós precisamos aqui. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para o segundo gráfico, que é qual? Nós já tivemos aqui o gráfico de barras, né? Só que vertical. E agora nós vamos para o gráfico de barras, só que na horizontal. Tudo bem? Olha só. No gráfico de barras horizontais, tá? Os valores da variável são representados no eixo horizontal.
Veja uma pesquisa com cobertura nacional, feita online, com 2.000 internautas, tá? Realizada em junho de 2017, ok? Então, olha só, pessoal, aqui eu também posso muito bem fazer aquelas perguntas que eu acabei de fazer para vocês ali no gráfico anterior. Tipo, né? Qual é o título do gráfico, pessoal? Aqui, o título do gráfico é esse aqui. Esse é o título do gráfico. Tá bom? Ou seja, o título é aplicativos de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. Tá? Não tem um app de redes sociais, 1%, tá? Outro app de redes sociais, 3%, e assim vai. Ok? Outra pergunta que eu poderia muito bem fazer para vocês aqui, ó, seria: quantos internautas responderam que não possuem o WhatsApp? Observe que eu quero saber quantos internautas, tá bom? Então, pessoal, se vocês observarem o gráfico, ele está sendo respondido todo em forma de quê? De porcentagem, tá? Quantos por cento aqui nós temos que possuem o WhatsApp? 91%, certo? Então, os que não possuem, certo? Que é o que ele está perguntando ali, é exatamente o quê? 100 menos 91%, tá? 100% menos 91%, que vai dar quanto? 9%, tá? Dos entrevistados, dos pesquisados, não possuem o WhatsApp, ok? Bom, só que a pergunta aqui não é a porcentagem. A pergunta aqui é a seguinte, ele quer saber quantos são. Para isso, nós vamos fazer o quê? Uma regra de 3, certo aqui? Olha só, quantos por cento, né? 9. Então, nós sabemos, pessoal, que nós temos aqui 2.000 internautas. Esses 2.000 internautas equivalem a quantos por cento? 100%. Eu posso fazer pela regra de 3, se vocês preferirem. Tudo bem? Ou posso fazer também, ó, dessa forma aqui, ó. 9%, ok? De 2.000 equivale a quanto? Certo? Fazendo dessa maneira, você resolve bem rapidinho. Olha só. 9% vezes 2.000. Se eu cancelar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, vai sobrar 9 vezes 20, tá? E 9 vezes 20 dá 180. 180 o quê, pessoal? 180 internautas não possuem o WhatsApp. Mas nós temos um dos gráficos mais completos que eu conheço e gosto muito dele, né? Ele é chamado de gráfico de setores, né? Mas também é conhecido, famoso como gráfico de pizza, ok? Esse gráfico abaixo, pessoal, ele mostra o resultado de uma maneira, pessoal, tá? Que ele consegue identificar cada item, cada partezinha que a informação ocupa no gráfico, ok? Então vamos lá. Olha só, o gráfico fala o seguinte: o gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa realizada em 2016 sobre a quantidade de rodovias brasileiras duplicadas e pavimentadas, tá? Então, olha só, pessoal. Lembrando, hein? Olha só o que é que nós temos aqui, aproveitando que já estamos aqui. Olha só. Essa parte de cima aqui é a fonte. Quero dizer, é o título, tá bom, pessoal? Não é a fonte, é o título. Ok? A fonte é exatamente essa parte aqui de baixo, ó. Confederação Nacional dos Transportes, tá bom? Essa é a fonte. Mas quem foi que postou isso daqui, tá?
foi o jornal Gazeta do Povo, ok? Mas a fonte é Confederação Nacional dos Transportes e Ranking Global da Competitividade. Competitividade. Eita! Bom, vamos lá. Uma pergunta que eu deixei aqui bem clara para a gente foi a seguinte: quantos quilômetros de rodovias duplicadas e pavimentadas havia no Brasil em 2016? Tá? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque essa daqui, basta eu olhar para o gráfico e fazer uma soma, tá? Basta fazer o quê? Pegar 1.204 quilômetros, ok? Que é no Nordeste, Centro-Oeste, 1.059, Norte, 194 quilômetros, olha só, Sudeste, 2.272 quilômetros, e no Sul, 1.492 quilômetros. E depois que eu pegar todos esses dados, pessoal, fazer a soma, ok? Quando eu somar todos esses valores, nós vamos encontrar 6.221 quilômetros, tá? De rodovias duplicadas e pavimentadas que haviam no Brasil em 2016. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, tomara que vocês tenham gostado, tá? Tomara que eu tenha ajudado. Obrigado aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, hein?